e a TVI aqui no posto de vistoria do Detran, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, para a gente poder apurar um pouquinho mais e informar você que está em casa sobre procedimentos, agendamentos, enfim, como que você deve estar legalmente para ser aprovado na vistoria. Nós tivemos um probleminha, apesar, né, de não poder filmar no interior do estabelecimento do órgão aqui em Itaperuna. A atendente também não foi muito gentil com a nossa equipe, só nos respondeu que são cerca de 150 veículos vistoriados por dia. Aqui nós podemos ver que hoje, agora, nesse momento, é uma quarta-feira à tarde, praticamente 5 veículos estão na fila da vistoria. Temos bastantes motos também para serem vistoriadas, mas nós vamos continuar dando sequência a essa matéria e nós vamos buscar por algum estabelecimento que possa ajudar a gente a dar dicas de realmente como que você, que é um condutor, que tem um veículo ou uma moto, o que você precisa, quais são os procedimentos legais para você ser aprovado e não ter problema, né, com o Detran. Bom, e já que nós não conseguimos muitas informações, né, infelizmente, no Detran aqui de Itaperuna, nós estamos com um especialista que passa por isso todo dia, o trabalho diário dele, o nosso amigo Pelé, que vai dar algumas orientações para a gente, né, Pelé? Falando em vistoria, quais são os principais procedimentos, o que as pessoas precisam fazer e ficar atentas, né, principalmente para não terem aquela reprovação. São lâmpadas em gerais, tem que estar tudo funcionando no carro. Faróis de xenon, que não é o original do carro, também não passam. Lâmpadas coloridas, entendeu? Isso filmes sem carimbos, entendeu? São várias outras coisas que eles sempre olham lá, entendeu? Vamos dar uma rodadinha em alguns veículos para você poder mostrar para a gente como que você está fazendo, o que o veículo precisa, né? Sem fazer a identificação, vamos lá? Nesse veículo, por exemplo, Pelé, o que foi preciso fazer? Esse foi preciso trocar os faróis de neblina dele, que estavam quebrados, sujos, entendeu? Não passavam também pela vistoria, entendeu? Tem mais algum item desse veículo, por exemplo, que não passaria na vistoria? Que você está tendo que mexer? Deixa eu dar uma olhadinha. Outra coisa, o estado de conservação do carro também, visam muito. É lataria amassada, entendeu? Faróis com água não passam. Então são muitas outras pessoas. Funcionamento do motor também. Estou exigindo muito funcionamento do motor, estando bem certo. E esse motor aí tá ok? Tá direitinho? Esse tá ok. Vamos lá, Pelé, mostrando mais um equipamento. Como é que é esse daqui? Esse aí está corrigindo água, reservatório de água, de lavar o para-brisa, entendeu? Tem pneus. Tudo, o certo é tudo que tem direito, seja original do carro, tem que funcionar certinho. Pneus também, você falou que é uma coisa muito importante, né, Pelé? Tem que manter a troca, geralmente. Quem não encara estrada, é bom estar trocando o pneu de quanto em quanto tempo? A média é sempre fazer um rodízio de 5 em 5 mil. De 5, né? Isso aí, de 5 mil. Tudo que tem no carro tem que funcionar, para poder rodar normal o carro, tá? Me diz uma coisa, em relação a Insufilme, pode acontecer deles pedirem para retirar só uma película? Se não tiver o carimbo, eles pedem. Tem que ter o carimbo certinho, permitido dentro da lei. Tem acontecido de muitas pessoas virem aqui na oficina, principalmente por causa de Insufilme? Acontece, vem bastante. Sempre tem que tirar, colocar um outro para poder passar lá. E o que você acha, além, né, da película, no caso o motor também tem que estar tudo regulado? Tudo regulado, tudo funcionando direito. Tiver rateando, tiver alguma coisa anormal, ele não passa. Tirando a vistoria em si, o normal, né, para um veículo está adequado para encarar a estrada ou até mesmo para um perímetro urbano, é de quanto em quanto tempo ser feito sem ser a troca de pneus, né? Que você já falou de 5 em 5 mil, né? Mas quilômetros, não é isso? De quanto em quanto tempo realmente, Pelé, é necessário a pessoa ter essa preocupação com o carro, com o veículo, em estar trazendo, né, num especialista, poder fazer um check-up, isso tudo? Olha, o próprio dono do carro mesmo, ele pode, a parte de lâmpada, ele sempre está conferindo, liga, testa tudo, vê se está tudo em ordem, para poder andar com o carro, circular com o carro em dia, tudo certinho. E tirando isso, a parte mais técnica, é bom a cada 6 meses, por exemplo, dar uma passadinha? Seria bom, dar uma conferida em tudo, ver se está tudo em ordem, para poder ficar tranquilo. Até para a própria segurança, né? Para a segurança da família? Isso aí, isso mesmo. Do próprio condutor e da família? Da família.
Em relação aos itens da vistoria, nós já tivemos o esclarecimento e agora nós estamos aqui no posto de habilitação de Itaperuna, aqui na Avenida Porto Alegre, número 245, onde é situado. Nós conversamos com o supervisor desse posto do Detran, posto de habilitação, que é o José Eduardo de Souza. Ele não quis gravar a entrevista, mas foi muito atencioso com a nossa equipe e explicou quais os serviços que realmente são prestados aqui pelo posto de Itaperuna. Entre esses serviços estão retirada da habilitação, a segunda via, a renovação, mudança de categoria, adição de categoria, transferência de prontuário de outro estado. Aqui no posto também emite a certidão de prontuário, ou seja, é o nada consta da CNH. Também é realizada a prova LEG, chamada prova de legislação, que é a prova teórica. No geral, são cerca de 130 pessoas atendidas em todos esses serviços citados. E uma coisa que ficou muito bem esclarecida pelo supervisor é que, infelizmente, eu, no caso, vou colocar o capacete. Mas quem não tem nenhum tipo de habilitação, não adianta comprar a cinquentinha, porque eu só posso andar na carona. Então fica bem claro pelo nosso amigo aqui do posto de Itaperuna de habilitação, José Eduardo, que atendeu a gente com muita atenção. Não adianta comprar a cinquentinha se você não tem nenhum tipo de habilitação. Não adianta pensar que você vai andar como se fosse de bicicleta. Eu só ando na garupa. E a TVI registrando uma operação feita pela Polícia Rodoviária Federal, conjunto com a NTT. Ao meu lado, o chefe do efetivo aqui do grupo da PRF, Leandro Guimarães. Leandro, como é que está sendo feita essa operação hoje? Qual o objetivo dela? O objetivo dela é fiscalizar o transporte de cargas de uma forma geral. Então nós fiscalizamos a resolução 96044, que é o transporte, que é a resolução de transporte de produto perigoso. Fiscalizamos a legislação da NTT, que regula o transporte de carga nacional, e fiscalizamos também o transporte interestadual de passageiros. No caso aqui, a gente está focando mais no transporte de carga, mas nos outros dias a gente deu um foco maior no transporte de passageiros. Fiscalização, transporte interestadual de passageiros. É uma operação que a gente faz constantemente com a NTT, em virtude do convênio que os órgãos têm. E tanto os policiais quanto os fiscais da NTT têm poder para fiscalizar esse tipo de legislação. E aqui está sendo produtiva a fiscalização aqui, pelo menos 30 veículos fiscalizados hoje, alguns com excesso de peso, muitos autos de infração sendo feitos. E tem uma fiscalização especial que a gente está fazendo aqui também, que é o de excesso de peso. E o excesso de peso é muito prejudicial ao asfalto, né? Então é importante essa fiscalização, que não tem muito nessa região, porque por ser tratada uma região que tem pouco efetivo e tudo mais. Então a seção de policiamento, juntamente com a NTT, resolve por vezes fazer essa operação aqui em Itaperuna para aumentar a fiscalização desse aspecto aí. O senhor está com um efetivo de 8 policiais, E são 8 fiscais por parte da NTT. Pessoal do Rio, equipe do Rio? Sim, são equipes de outras delegacias. Aqui é a 8ª Delegacia do Norte do Estado. Temos mais outros 7 delegacias e tem efetivo de outras delegacias, de pelo menos mais 3
3 delegacias e o efetivo da sede nossa, da superintendência, também reforçando o comando aqui. E qual a multa que está sendo mais aplicada também? A parte de produtos perigosos, o que é necessário, Leandro, em relação a essa fiscalização? É uma legislação muito complexa de produtos perigosos, então é difícil a gente falar assim. Mas de uma forma geral, o veículo de transporte de produto perigoso ele precisa da sinalização adequada, a sinalização adequada que vocês veem, o rótulo de risco, o painel de segurança e equipamento de proteção individual para o motorista e para o passageiro e equipamento de emergência que em caso de um acidente ou de uma parada repentina do veículo ele vai poder sinalizar ou vai poder até remediar algum vazamento de produto perigoso e tudo mais. Então, de uma forma geral, é isso que a gente fiscaliza. Além das condições gerais do veículo, condições gerais de estiva da carga, condições gerais do próprio motorista, o motorista tem que estar com a vestimenta adequada, além do Código de Trânsito e da fiscalização da NTT também. Então a gente fiscaliza todos os tipos de legislação em apenas um carro, entende? E no caso de carga, como é que é feito esse trabalho de vocês de verificação em relação ao excesso e qual é o permitido? Sim, o excesso de peso ele é verificado, ele é uma multa do Código de Trânsito, né? Ele é verificado pela nota fiscal, no caso aqui, porque nós não temos balança para verificar o excesso na balança. Então ele é contado as notas fiscais, ela tem que estar com peso, então a gente soma os pesos da nota fiscal e vê a lotação dos veículos e compara a lotação de veículos com o peso de carga que ele tem no veículo. Aquele veículo foi pego com excesso de peso. Então, para ele ser liberado, ele tem que efetuar o transbordo da carga para um outro veículo. Então, ele é retido até efetuar o transbordo do excesso completo, que houve excesso nele. Então, ele pode passar para outro veículo e ele só vai ser liberado a partir do momento que ele estiver sem excesso completamente. Quando atingir realmente o peso ideal. O peso ideal, o peso que ele pode carregar realmente. Vocês, no caso aqui, como não tem como medir, né? Vocês estão fazendo pela nota fiscal, não é isso que o senhor falou? Isso, aqui a verificação do excesso de peso está sendo feita pela nota fiscal. Então, na hora do transbordo ali, ele tem uma quantidade de peso a ser transbordado e a gente verifica ali de uma forma visual se foi feito realmente o transbordo. E no caso, essa operação em Itaperuna, vocês já realizaram essa semana alguma outra parecida? A gente está realizando a semana inteira a operação em conjunto com a NTT. A gente realizou nos outros dias a fiscalização de transporte passageiro, que aqui tem uma demanda do Ministério Público Federal sobre o transporte irregular de passageiros para as faculdades. Então a gente aproveitou essa fiscalização e fizemos também a fiscalização de transporte de carga. Isso já foi realizado também aqui? Essa fiscalização já foi realizada, inclusive nós apreendemos 8 veículos de transporte passageiro irregulares e fizemos diversas multas também de transporte passageiro irregular. A atuação da PRF então está sendo constante e de forma bem atuante aqui na região, principalmente em Itaperuna, né? A verdade, essa atuação ela vem constantemente, a gente, com uma frequência boa, a gente vem fiscalizar em Itaperuna. Então, acho que aqui o pessoal está acostumado com a nossa presença, mas ainda há muitos erros, ainda as empresas, principalmente, elas erram muito no transporte de carga, transportam irregularmente algumas coisas, pecam na legislação. Então, a gente está fazendo a fiscalização aqui para acabar com esse problema aí. O senhor acredita que ainda falta realmente a conscientização ou realmente elas ainda estão pecando achando que vão ficar impunes? Eu acho que em sua maioria as empresas elas sabem o que tem que ser feito, só que por conta de financeira, por conta de não ter tempo, não querer deixar o caminhão parado por algum momento e tal, por esse motivo ela não faz e relaxa. Então,
Então não pode se relaxar em coisas que afetam a segurança no trânsito. O transporte de carga é um deles. Há muitos acidentes com veículo de transporte de carga e os acidentes com veículo de transporte de carga, eles são normalmente fatais, são graves acidentes. Então isso é uma fiscalização que visa a segurança do trânsito também. E continuando aqui a conversa com o chefe da PRF, Leandro Guimarães, aqui da operação junto com a NTT na BR-356, quase chegando ao município de Itaperuna. Leandro, a gente pode verificar um outro caminhão ali atrás que foi apreendido. Qual a irregularidade? Sim, esse caminhão está com excesso de peso. Ele está aguardando o transbordo de um outro veículo para poder tirar as placas de granito para passar para outro veículo, porque ele está com excesso de peso. O granito está com excesso de peso. E o outro veículo também de gás, ele está retido também por excesso de peso. Então, deverá vir outro veículo para fazer o transbordo desse excesso de peso. E explica pra gente, a unidade aqui de vocês, né? No caso, você estava lá dentro fazendo a fiscalização, como é que é feito esse trabalho? Aqui é o posto móvel da polícia. Ele trabalha pra gente como uma base móvel, já diz o nome de posto móvel. Então, ele dá o suporte todo pra gente de mesa, de escritório ali, de computador para imprimir as coisas, para imprimir os autos de infração. Ele tem um computador, ele tem uma televisão lá com as câmeras que mostram ao redor do veículo. Ele tem um ar-condicionado lá dentro se o policial quiser ficar numa condição melhor. Ele tem um gerador próprio. E ele tem cadeiras também, que a gente pode espalhar as cadeiras e mesas aqui do lado de fora. Ele tem uma cobertura que ele pode também em dia chuvoso, se chover, ele te abre a cobertura dele. É uma base que serve de apoio mesmo. Então quando você não tem um posto no local, o posto móvel ele é ideal para a gente trabalhar. Obrigada. E essa operação aí, um trabalho atuante aí da operação dos policiais da PRF, junto com os fiscais da NTT, lembrando mais uma vez que a atuação deles é constante, em conjunto também nessa parceria, e esse excelente trabalho feito pela equipe da PRF aqui em Itaperuna, na BR-356, quase na chegada do município. E ao meu lado, Carlos Eduardo, ele que é o responsável pela operação aqui que está acontecendo na BR-356, na chegada ao município de Itaperuna, pela equipe da NTT. Carlos Eduardo, diz para mim, principalmente, o objetivo da NTT, né? Qual é a função da NTT nessa operação? O objetivo da NTT nessa operação é resguardar os usuários dos transportes coletivos, né? Combatendo aí o transporte clandestino de vans e veículos menores que não dão a devida segurança ao usuário aí no transporte clandestino. Já foi verificado realmente que, né, entre os municípios Itaperuna, Bom Jesus, Itaperuna, Campos, né? Principalmente na passagem da BR-356, existe esse transporte? Existe. A NTT ela é fundada no foco do transporte interestadual, né, de passageiros. Então, no caso ali de pessoas que vêm de outro estado, como o estado de Divisas aqui de Minas, alguns outros municípios e estados próximos. Então, nós focamos mais no transporte interestadual de passageiro. E no caso isso garante a segurança, né, tanto dos passageiros, afinal de contas, da sociedade, né? Exatamente, é a segurança viária, né? Porque muitas das vezes o transporte clandestino não tem a segurança apropriada para o usuário, não tem ali o seguro que é necessário para fazer o transporte interestadual, para garantir, em caso de acidente, ou algum outro mal, garantir a devida segurança e até mesmo estabilidade financeira para ali o usuário. Uma coisa que você falou que é bom a gente estar ressaltando, né, a respeito de seguro, principalmente com vários acidentes que vêm acontecendo corriqueiramente, são muitos acidentes que acontecem nas estradas, até em perímetro urbano, a importância, né, do próprio cidadão, do próprio passageiro
ter essa segurança, né? Exatamente, é muito importante, por isso nós privamos não só o transporte coletivo, mas como também aqui os excessos de peso, o transporte de produto perigoso, o transporte da própria, do próprio transportador fretado, entendeu? A própria linha de ônibus comum, nós procuramos fiscalizar tudo para trazer a máxima segurança ao usuário. Ao lidar com produtos perigosos, as empresas têm que trabalhar também com base em determinadas exigências que são feitas, não é isso? Exatamente. Nós trabalhamos em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, também quando são operações específicas de produto perigoso, trabalhamos junto com a ANP, né? Visando ali o acondicionamento da carga, o EPI do motorista, a capacitação do motorista com curso MOP de produto perigoso e vários outros fatores de segurança do veículo. Obrigada. Então, foi a entrevista com Carlos Eduardo, chefe por parte da equipe da NTT aqui da operação junto com a PRF.